Meus amados e queridos, a paz do Senhor, que o amor de Deus esteja abundando o vosso coração, esteja transbordando nesse coração o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nós vamos agora meditar aqui, meus queridos, no capítulo 34 de Êxodo. Êxodo, que é esse livro que mostra o surgimento de um povo, de uma identidade. O povo que estava sem lei, que estava escravizado, que não tinha lugar, que estava, na verdade, ocupando uma terra alheia. Este povo recebe chamado através de Moisés, recebeu, na verdade, chamado através de Abraão, um único homem. E a partir daquele único homem, Deus foi trabalhando, através de profecias, Deus chegou aqui neste ponto, um ponto culminante. Estamos aqui no capítulo 34, dois capítulos, no capítulo 32, houve aquela situação do bezerro de ouro. Naquela situação do bezerro de ouro, houve, na verdade, uma grande rebelião do povo contra Deus. Houve uma murmuração, na verdade, uma contestação à liderança de Moisés. Moisés passou 40 dias buscando a face do Senhor, buscando as palavras do Senhor para que ele pudesse proclamar ao povo. E quando voltou, o povo estava em completa desordem. E aqui no 34 nós temos Deus dando as segundas tábuas da lei para o povo. É uma segunda oportunidade. É uma nova chance para o povo. Uma renovação de aliança. Deus, num determinado momento, proclamou para o povo, ali no capítulo 33, vocês podem ir, haverá um anjo adiante, abençoando, vocês irão derrotar todos os inimigos. Mas o povo se entristece, Moisés intercede, pede perdão e eles retornam. E Deus retorna com a sua presença no meio do povo. Não apenas as vitórias, mas o povo também queria a presença de Deus. E aqui no versículo 5 do capítulo 34 nós temos: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Proclamar o nome do Senhor é o ato mais importante a ser feito. O tempo todo é Deus se revelando a Moisés, é Deus se revelando ao povo, é Deus proclamando o seu próprio nome. Quando Cristo veio, ele proclamou o nome de Deus. Jeová, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, o Deus clemente, o Deus misericordioso. Na verdade, proclamar a santidade de Deus, o nome do Senhor, é a nossa tarefa como povo de Deus. Mas esta palavra, o nome de Deus será santificado através da santificação do seu povo. Não que Deus precise de nós para ser santificado, porque Ele já é santo, mas que a santidade de Deus irá nos preencher. A vida de Deus estará conosco e aí proclamaremos o nome do Senhor. Quem quer, na verdade, ter intimidade com Deus deve fazer o que Moisés fez, o que os homens de Deus fizeram: passar tempo com Deus. Moisés foi aqui no monte novamente passar tempo com Deus, ouvir a sua lei. Hoje o Espírito Santo, o átrio, o tabernáculo, o propiciatório, o Santo dos Santos está aberto para que você possa entender do próprio Deus a sua lei, a proclamação do seu nome. E aqui Moisés, queridos, faz uma oração
E essa oração é uma... Moisés ora a palavra. Vocês já ouviram falar de orar a palavra? Moisés, aqui, ele ora de acordo com a palavra. Está aqui. E passando o Senhor por diante dele, clamou. E ele clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visite a iniquidade dos pais dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então aqui Moisés lembra a Deus o que o próprio Deus declarou lá em Deuteronômio capítulo 20, versículo 5, que ele era um Deus que julgava a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração, e que ele era clemente e misericordioso até a 10ª geração. Aqui Moisés inverte, porque lá primeiro ele coloca a justiça e a iniquidade até a quarta geração, e depois coloca a misericórdia. Mas aqui Moisés, ele quer logo adentrar na misericórdia, porque é isso que interessa, ele quer interceder. Senhor, mais uma vez, Moisés vai diante do Senhor pedindo perdão pelo povo, intercedendo pelo povo e orando a palavra. O que significa, querido, orar a palavra? Orar a palavra é nada mais, nada menos do que você, Senhor, do que você orar utilizando aquilo que Deus falou. Senhor, tu falou assim, assim, assim. Aqui Moisés não entra nisso da verdade, ele cita, né? Falando assim: Senhor, Deus compassivo. Aquilo que Deus revelou de si mesmo é aquilo que Moisés está falando aqui, meu querido. Então, e ele continua: e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Moisés pecou? Moisés estava lá, dançando, se prostituindo, fazendo bezerro de ouro? Moisés era de dura serviço? Não. Mas quando ele pede perdão a Deus, ele fala: perdoa nossa iniquidade, perdoa o nosso pecado. Quando você, querido, apacenta, quando você direciona, quando você intercede por alguém e você se coloca no lugar desse alguém, você se identifica, né? Orando pela sua família, orando pela sua nação, orando pela igreja, o local onde você congrega, você assume, amado, a identidade desse pelo qual você está. Porque afinal de contas, se você intercede pela tua família, teu filho, tua mãe, teu pai, teu esposo, tua mulher, pecou, e você pede a Deus por todos, se incluindo, ainda que você não tenha pecado. Ou você vai chegar diante de Deus e vai falar: Senhor, perdoa eles. Eu não pequei, Senhor, eles pecaram, mas eu estou pedindo por eles. Que arrogância, falta de compaixão. Jesus demonstrou a sua compaixão, assumindo o nosso pecado, sendo que ele não era pecador. Amém? Então, quando você interceder, querido, coloque-se no lugar de quem você está intercedendo. Foi assim que Moisés fez. E aqui, logo na primeira frase, versículo 10, eis que faço uma aliança. Então aqui Deus concordou em fazer aliança, mediante o pedido de Moisés, de acordo com a palavra, mediante a humilhação de Moisés, mediante a identificação de Moisés com a palavra que estava aqui proclamada. Deus ouviu
a sua oração e fez aliança. E nessa aliança, tá, amados? Deus diz: eu lançarei os teus inimigos da presença de vocês. Seus inimigos serão derrotados. Eu estarei, não só eu estarei com vocês, mas todos os seus inimigos serão derrotados. E o que Deus queria exigir do povo? Que o povo derrubasse todos os altares dos deuses estranhos desses povos. Que povos? Né? Amorreus, cananeus, versículo 11, heteus, ferezeus, os aveus e os jebuseus. Povos que habitavam Canaã desde a época de Moisés, desde a época, na verdade, de Abraão, e que Deus falou assim: olha, vai se completar a medida da iniquidade desses povos, então vocês vão entrar aí. E isso é muito importante, porque na verdade Deus levanta um instrumento de justiça, um instrumento de juízo para aniquilar, para extirpar aquele mal, aquelas nações pecaminosas. Então Deus fala assim: lançarei teus inimigos fora, mas vocês não façam aliança com esses povos, derrubem seus altares, não se casem com suas filhas, não farás para ti deuses fundidos. Estão aqui entre o versículo 11 e o versículo 17. Ou seja, eu quero um povo separado, um povo que não se mistura com esses deuses, um povo que não se mistura não faça aliança, um povo que não se case para que não venha se prostituir com esses deuses. Aqui não é preconceito, querido. Aqui não é racismo. Aqui é um ordenamento divino para a preservação de um ideal de santidade, de um ideal de fidelidade ao Senhor. E esse capítulo termina falando de 3 festas. A festa, versículo 18, dos pães asmos, a festa, versículo 22, da festa da semana e a festa da colheita do fim de ano. Todas elas, festas de gratidão a Deus pelos seus benefícios, festa de adoração a Deus, festa do povo para Deus. Não eram festas individuais, eram festas coletivas. Não eram festas de exaltação humana, eram festas de gratidão a Deus. Que Deus possa restaurar esse hábito no seu povo, o hábito de sempre celebrar festas em nome de Deus. Que esta sociedade que temos hoje, que tem um Estado laico, um Estado que não valoriza o Deus vivo, que tem um Estado que na verdade monta uma civilidade, um povo civil separado daquilo que Deus é, e nós vemos o caos que se instala na sociedade através da desintegração da família, através da desintegração das instituições, através da insubordinação do homem às autoridades, porque o princípio da autoridade mal foi quebrado, que é a autoridade do Senhor, a autoridade de Deus, na verdade foi quebrada lá no Jardim do Éden. Mas cada vez a sociedade caminha passos mais largos para estabelecer marcos ateus, marcos laicos, e isso não é de Deus. Que no nosso coração não exista nada laico, é tudo divino, é tudo do Senhor, não existe secular, é tudo divino, é tudo de Deus, tudo é espiritual. E as festas são assim também. Que o seu coração possa retornar sempre a Deus pela manhã e pela tarde e pela noite. Que o Senhor venha fazer parte do seu dia, que você venha celebrar Ele em tudo. Tudo o que fizer, fazei-o para a glória do Senhor, diz a palavra. Que Deus abençoe o teu coração e que você possa continuar celebrando
a glória de Deus como o povo de Deus e recebendo a sua lei. Em nome de Jesus.